Vox Fabapar. A cada episódio, uma voz que inspira, edifica e fortalece sua fé. Gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês no Salmo 127. Esse salmo ele tem me acompanhado nessas últimas semanas. Já levei-o à minha igreja local, no formato de uma exposição. Já compartilhei-o também num devocional aqui na Faculdade Batista, com a nossa equipe de gestores. E gostaria também de compartilhar com os irmãos, porque de fato esse salmo tem me acompanhado nessas últimas semanas, por algumas questões. E espero que eu possa transmitir um pouco disso aos irmãos e que a palavra do Senhor nesse salmo possa também elucidá-los, iluminá-los e talvez oferecer respostas para algumas questões que talvez também estejam incomodando a vocês. Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, eu vou ler na Almeida Atualizada, Mateus, se quiser colocar aí. NA. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Meus irmãos, esse salmo, um salmo de Salomão, é um salmo que é relativamente conhecido dos irmãos. Creio eu que já ouviram esse salmo em algum momento. É um salmo muito corriqueiro e muito utilizado, em especial a sua parte final. E em geral, pelo menos na minha experiência ouvindo reflexões nesse salmo, a ênfase que é dada quando se medita nesse salmo é nas questões familiares. Visto que 3 versículos nesse salmo, composto de 6 versículos, então metade dos versículos que o compõem, são destacando a questão da família. No entanto, meus queridos, eu creio que não seja essa a ênfase do salmo. Eu creio que a ênfase está logo no seu início. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, já deixando muito claro qual é o meu objetivo com essa mensagem. Eu creio que a grande ênfase desse salmo é nos mostrar o quão é sem sentido nós construirmos uma vida sem Deus. O quanto é sem sentido nós tomarmos decisões sem Deus. O quanto é sem sentido qualquer coisa que nós possamos pensar, fazer, falar ou realizar sem Deus estar ali envolvido nessa história. Meu objetivo com essa mensagem é trazer à luz o quanto no nosso dia a dia nós fazemos coisas que Deus não está ali envolvido no meio. E podem ser as coisas mais belas e formosas deste mundo. Se Deus não estiver no meio dessas coisas ordinárias, elas não farão sentido algum. E meu apelo, já iniciando, estou invertendo todas as regras homiléticas aqui, mas meu apelo nessa mensagem é que você chegue ao final, caso você se enquadre nessa situação, pedindo perdão ao Senhor e retomando Ele como prioridade e essência de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. O salmista, e eu acho muito interessante, meus irmãos, que Salomão seja o autor desse salmo. Porque se tem alguém que a gente percebe nas Escrituras que tinha tudo para construir uma vida com todo o sentido, colocando Deus como prioridade, mas em vários momentos esqueceu desse sentido, esse alguém foi Salomão. Nós vemos nos relatos dos livros históricos, lá no livro de Reis, que esse homem recebeu toda a sabedoria que a gente possa imaginar. O homem mais sábio, diz o livro histórico de Reis. Uma sabedoria ímpar. E mesmo assim, quando o livro dá sequência, ele mostra realmente que Salomão era o mais sábio. Logo depois que Salomão recebe essa sabedoria, nós temos o relato de quando ele lida com aquelas 2 mulheres que estavam em crise, para saber de quem era a mãe daquela criança, evidenciando que de fato esse homem tinha uma sabedoria ímpar. Mas quando a gente avança no relato dos reis, nós estamos vendo como esse homem, apesar de toda a sabedoria, esqueceu-se completamente do Deus que lhe deu aquela sabedoria e trilhou caminhos
que não lhe deram sentido algum. Acho muito curioso Salomão ser o autor desse salmo. Não sei em que momento da vida dele ele escreveu. Prefiro pensar que foi justamente chegando ao final da sua vida e vendo que, de fato, não faz sentido construir uma vida sem Deus. Mas indo para o texto, meus irmãos, os primeiros 3 versículos desse salmo, os primeiros 2 versículos, porque eu falei que eram 6 versículos, são 5 versículos, 3 deles destacando a família. Os primeiros 2 versículos desse salmo, meus irmãos, vão trazer 3 metáforas para nós, ordinárias. 3 exemplos cotidianos. Ele traz como primeiro exemplo para nós a edificação de uma casa. Meus irmãos, eu sou uma negação em construção civil. Lá em casa, todas as vezes que eu tentei intervir em alguma questão de manutenção, eu trouxe mais danos para minha casa. Eu aprendi, depois de gastar muito dinheiro, que não é para eu tentar consertar chuveiro, telha ou calha. É mais barato eu pagar alguém para fazer. E hoje eu estou muito em paz com isso. Eu tinha uma crise com isso antes. Hoje eu estou muito em paz. Não sei fazer nada. Não sei trocar uma resistência direito, gente. Quando eu tentei trocar, eu queimei meu chuveiro. Perdi o chuveiro quando eu tentei trocar minha resistência. Então, não sei. E hoje estou muito bem resolvido com isso. Meus irmãos, então, para mim, construção civil é um troço complexo. E eu fico fascinado, talvez justamente por não saber fazer nada na construção civil. Eu fico fascinado. Esses dias eu estava com um irmão da nossa igreja que trabalha com construção, estávamos indo para a nossa congregação lá de Colombo, ele mora próximo à nossa congregação da Barreirinha, nós tínhamos um evento lá na congregação de Colombo, e ele vindo junto com a gente, ele trabalha com construção civil, e a gente parou uma hora e tinha um prédio, e ele foi me descrevendo o que eles faziam naquele prédio, eu fiquei espantado. Eu não consigo me vislumbrar tentando imaginar todos, e olha que ele não é formado em engenharia, ele é o pedreiro, e ele falando da complexidade de tudo aquilo, meus irmãos. Eu falei, misericórdia. O Senhor me chamou realmente para outras coisas, que não é a construção civil. Mas, meus irmãos, ouvindo aquele homem, eu vi o quão difícil e complexo é esse negócio. Não é algo só meu, é de fato algo muito difícil, que exige atenção, exige dedicação, exige empenho. Uma obra, uma construção de uma casa é algo que dá trabalho. É algo que dá trabalho, toma muito do nosso tempo, toma muito da nossa energia. E o produto final, quando é feito com esmero, geralmente é uma casa muito bonita, bem decorada, bem organizada. A gente fica espantado. Só que, meus irmãos, toda trabalheira, todo investimento, todo planejamento, todo desenho, todos os cálculos, todo puxar de saco de areia e de cimento, tudo isso será em vão se o Senhor não estiver junto na edificação dessa casa. Todo o trabalho que os pedreiros, engenheiros e arquitetos têm para erguer uma casa, e que pode ser belíssima aos nossos olhos, Salomão diz que se Deus não estiver ali no meio desse processo todo, ela não fará sentido. Esse é o primeiro exemplo que ele dá de uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido se Deus não está no meio. Por mais que haja todo um trabalho, toda uma dedicação, todo um esforço, que você invista todos os seus recursos para erguer a melhor e mais bela casa, se Deus não estiver ali, essa casa não vai trazer satisfação nenhuma. É tudo vão. Em vão trabalham os que edificam. Essa é a palavra do salmista. Em vão trabalham os que edificam. Ele traz uma segunda metáfora, logo depois, que é a vigilância da cidade. A guarda da cidade. E aqui ele traz a figura da sentinela. E, meus irmãos, segurança também é um troço curioso. A gente tenta guardar e proteger as coisas, é um troço... Mas é um troço tão extraordinário. Foi algo que eu aprendi também com a minha casa. Minha casa, minha esposa trabalha com alguns produtos e a casa fica também, boa parte do dia vazia. Pelo menos quando nós mudamos para ela. Então a gente recorreu a alguns recursos para guardá-la, para deixá-la mais segura. Então eu tenho 3 cachorros grandes, tenho cerca elétrica, tenho câmeras, tenho alarme que toca se alguém está mexendo nos meus portões. Tem um arame que fica na frente da minha casa também, para os meus gatos não fugirem e os gatos também não entrarem.
Meus irmãos, na minha cabeça, quando a gente contratou todos esses serviços de segurança, eu pensei, minha casa está segura. Eu posso ir trabalhar em paz, eu posso viajar, que está tudo bem. Até que um dia o meu filho, chegando em casa, esqueceu o controle, esqueceu a chave. E aí, nós não tínhamos como ir lá, estávamos todos ocupados. E aí ele falou, já entrei. Eu fiquei pensando, como assim já entrou? Como assim já entrou na casa? Aí ele falou, botei, tirei, afastei a gradezinha dos portão dos gatos. Fui lá no motorzinho do portão eletrônico, os meus cachorros conhecem ele, então não morderam ele, abri o portãozinho eletrônico, puxei, entrei, fechei tudo de novo. Ali eu vi que minha casa não está segura de jeito nenhum, meus irmãos. Ali, vendo o relato dele, eu falei, Senhor, é o Senhor que guarda a minha casa. Porque se alguém quiser entrar aqui dentro, entra e faz o que quer. Ali, meus irmãos, eu entendi que, de fato, se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos ter todas as aparelhagens de segurança, meus irmãos. Podemos ter toda a vigilância que quisermos. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. É vão. Todos os recursos que eu investi na minha casa são vãos se Deus não guardar a minha casa. E por fim temos a terceira e última metáfora. A terceira metáfora desse primeiro bloco, que tem uma quarta depois. Temos a terceira metáfora nessa primeira parte do Salmo, que eu acho que se enquadra em muitos de vocês que aqui estão, meus irmãos, que é o trabalhador. O texto diz que será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. São aqueles que levantam quando o sol ainda não saiu, e aqueles que dormem na iminência dele despertar de novo. Uma realidade muito presente no nosso atual século, meus irmãos. Em especial para quem estuda teologia e trabalha. E que muitas vezes tem que acordar quando o sol ainda não saiu e dorme quando ele está quase nascendo de novo. O salmista diz que todo esse esforço de acordar muito cedo, dormir tarde e ralar de trabalhar, também será inútil. Vai ser tudo, todo esse esforço que vocês fazem, que eu faço, será inútil. Porque no final das contas, meus irmãos, enquanto dormem, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então é vão trabalhar. Se Deus não estiver ali providenciando tudo o que precisamos enquanto dormimos, vai ser vão tudo isso que nós fazemos, achando que na nossa força, no nosso braço, e enquanto estamos acordados é que vai funcionar. Não, porque se eu não fizer, não vai acontecer. Eu sou uma pessoa muito centralizadora. Um dia minha esposa... cônjuge é uma coisa maravilhosa mesmo. Cônjuges falam as verdades que às vezes as pessoas têm vergonha de falar. O cônjuge vem lá e fala a verdade que a gente precisa ouvir naquele momento, e geralmente não é muito delicado. E a minha esposa foi instantânea. E eu lá falando, não, eu preciso fazer isso, né? Estava numa determinada situação, não, eu preciso ir, eu preciso fazer. Aí ela me olhou com um olhar bem sarcástico. É verdade, né? Porque se você não for, o que será de Deus se você não for, não é mesmo, Lucas? O que vai ser de Deus se você não for? Você tem que ir mesmo. Deus precisa de você lá. Porque se você não estiver lá, Deus não vai fazer o negócio acontecer. Eu fico olhando assustado para ela, que eu não esperava, tamanha resposta. Mas é verdade, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que no nosso braço, na nossa força, acordando cedo e dormindo tarde, tudo vai se resolver. Se Deus não estiver ali, nada será resolvido, meus irmãos. Porque Ele não precisa de nós para fazer qualquer coisa que Ele quiser. A obra é dele, Ele faz aquilo que Ele desejar. Todos esses exemplos evidenciam para nós, meus irmãos, que não há sentido em nós trilharmos uma vida, tomarmos decisões, fazermos escolhas, se Deus não estiver ali, junto. E aí ele desenvolve muito mais essa ideia quando ele chega a partir do versículo 3, onde de fato ele vai destacar a estrutura familiar, meus irmãos. E também mostrar para nós que toda estrutura familiar também não faz sentido se Deus não estiver envolvido nesse negócio. Ele começa o verso 3 dizendo que a herança do Senhor são os filhos. Filhos não vêm simplesmente de uma relação sexual, meus irmãos. É lógico que biologicamente é assim que eles vêm.
No entanto, o outro salmista, Davi, no capítulo 139, deixa muito claro que antes, ele nos formou no ventre, ele nos formou, nos estruturou, formou nossos ossos ali no ventre materno, onde nós estávamos. A Bíblia deixa muito claro que toda concepção não é apenas fruto de uma relação sexual, mas é também fruto de uma providência divina envolvida nesse processo. Filhos são herança do Senhor. Eu e minha esposa entendemos isso quando passamos pela nossa gestação e pelo nosso aborto. Foi tudo muito rápido, meus irmãos. E eu lembro quando a gente foi aos médicos fazer todo o tratamento do aborto que nós tivemos. Eu lembro que os médicos, nós indagamos os médicos. Minha esposa, ela tinha feito, meus irmãos, tudo que vocês possam imaginar que uma gestante tem que fazer. Nós estávamos há 1 ano planejando essa gestação, 1 ano. Nós suplementamos, fomos em médico, fizemos todos os tratamentos, os exames 100%. Fizemos tudo. Ela alterou a rotina, reduziu carga de trabalho. Tudo, meus irmãos. 1 ano de planejamento e organização. E quando aconteceu o aborto, foi na primeira tentativa de termos o filho, tivemos a gravidez. Entendemos, fizemos tudo certo. Agora é só esperar o período da gestação. E com 6 semanas, Deus tomou, o nosso filho. Meus irmãos, nós indagamos por quê, o que fizemos de errado. E os médicos falaram, vocês não fizeram nada de errado. O organismo de vocês está 100%. E meus irmãos orando e tentando entender, veio muito forte este texto. Meus irmãos, no final das contas, nós podemos fazer tudo o que quisermos. Se Deus quiser ou não quiser, é Ele que vai decidir no final das contas. Deus não quis que fosse com esse primeiro filho biológico que nós tentamos. E aquilo foi um consolo tão grande para nós, meus irmãos. Não é algo que é só na nossa força. Não é só a suplementação e os nossos exames. É se Deus quiser também. Porque filhos são herança dele. Não são nossos, são dele. Assim como o casamento não é algo que simplesmente nós criamos, foi algo que ele criou quando tirou Eva da costela de Adão e deu o mandamento. Serão agora, a partir desse instante, serão os dois uma só carne. O casamento tem sua origem em Deus. Os filhos têm sua origem em Deus. Portanto, a família tem a sua origem em Deus. Construir uma família, meus irmãos, é algo que se Deus não estiver ali no meio, não vai fazer sentido, porque a família tem a sua origem nele. E tudo que envolve essa estrutura familiar depende de Deus. Não é à toa que ele fala que os filhos são como flechas, meus irmãos. Aqui, destacando a questão do poderio para os pais, num contexto ali em que eles precisavam se preocupar com questões de invasões militares e tudo mais. Portanto, os pais precisavam ter filhos a fim de protegerem eles na velhice de ataques dos inimigos. Só que eu gosto de imaginar também que a flecha é aquela arma que você prepara, mira bem, trabalha, rala, educa e depois lança. E conta que ela vai chegar no alvo que tem que chegar. Talvez chegue, talvez não chegue. É Deus quem vai dizer, porque filhos são herança do Senhor, não pertencem a nós. A estrutura familiar pertence ao Senhor. Portanto, não faz sentido construirmos uma família e estruturarmos um lar se o nosso Senhor não estiver ali no meio. Com 4 metáforas, meus irmãos: a construção de uma casa, a guarda de uma cidade, o árduo trabalho e a construção de uma família, Salomão quer mostrar para nós que uma vida sem Deus não faz sentido. E eu tomo a liberdade, não quero que esse autor canônico, mas eu tomo a liberdade para contextualizarmos aqui nesse espaço, em trazer um 5º exemplo para nós, meus irmãos. Não faz sentido fazermos esse curso de teologia se Deus não estiver no meio desse negócio. Meus irmãos, não faz sentido você estudar 4 anos para ser teólogo, se Deus não te chamou para isso, Deus não te capacita para isso, e Deus não tem direcionado você para alguma área da sua igreja, do reino dele, para você exercer essa função. Já falei em alguns sermões aqui, meus irmãos, em algumas pregações nesse auditório, nessa capela. Ninguém faz teologia para ficar rico, meus irmãos.
Porque se vem com esse propósito, vai se frustrar. A gente faz teologia, meus irmãos, para defender da graça e da providência do Senhor. Porque o teólogo vive da graça e da providência do Senhor, meus irmãos. É Deus que sustenta a gente. É Deus que sustenta. Esses dias o Iago Martins estava respondendo uma caixinha dele e perguntaram, né, teólogo pode fazer o quê? Ele falou, olha, alguns conseguem entrar na docência, não que isso signifique que vão ficar ricos, mas se está desassociado da igreja, não tem muito o que fazer. E realmente não tem muito o que fazer, meus irmãos, não tem muito o que fazer. Não faz sentido construirmos esse curso, meus irmãos, e ficarmos 4 anos aqui, se esquecermos daquele que nos chamou para isso, ou se de fato não recebemos um chamado para isso. Não faz sentido. Não faz sentido fazermos as provas, as atividades, se Deus não estiver envolvido ali. Não faz sentido virmos aqui no culto, nas aulas à noite e não tornarmos esse momento de estudo e de reflexão um culto agradável ao Senhor. Não faz sentido, meus irmãos. Se Deus não estiver envolvido nesse negócio, não faz sentido. Mas, pastor Lucas, é possível esquecer de Deus na faculdade de teologia? Ah, meus irmãos, muitos esqueceram. Muitos esqueceram. Conheço alguns colegas que estudaram comigo nessa casa e esqueceram, meus irmãos. Colegas que eu amo, amei, né? Hoje amo à distância, né? Mas amei muito, estávamos juntos aqui. Mas esqueceram. Ficou para trás. Conheci colegas que passaram por essa faculdade, não estudamos juntos, mas pude vê-los e esqueceram. Conheci professores que esqueceram. Se a gente esquece de Deus, meus irmãos, tudo isso aqui vai ser só conhecimento acumulado, que nem sustento vai dar, vai ser só conhecimento acumulado, que não vai servir de nada. Deus não nos chamou para acumular conhecimento, meus irmãos. Então não construa esse curso, não dê sequência a ele se Deus não estiver envolvido ali no meio. Deus tem que estar envolvido em cada etapa desse curso, desde o estágio, cansa, né, meus irmãos, mas ele tem que estar lá. Do Senhor, desde as atividades complementares, extensão, avaliações, artigos, TCC, Deus está ali, é para Ele, é por Ele, e toda essa construção, se Ele estiver ali no meio, vai fazer muito sentido, meus irmãos. Eu testemunhei isso no meu curso, testemunhei isso em toda a minha formação. Faz sentido se não nos esquecemos dele. Faz sentido, mas temos que construir isso nele. Feche seus olhos, quero orar por você. E pergunto, aquilo que eu falei no início, que era meu objetivo com essa mensagem. Deus tem feito parte da sua vida? Creio que todos aqui são salvos, creio que sim. Mas nessa construção da formação teológica, ou na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, sua vida profissional, Deus continua sendo a base, o alicerce, o fundamento? Porque se Ele não está sendo, meus queridos, se você tem esquecido dEle em alguma dessas áreas, essas áreas não vão fazer sentido. Deus precisa estar ali, Ele tem que ser o fundamento, Ele tem que ser a base. E se por alguma razão você tem esquecido disso, algo muito simples e singelo, um ato de fé apenas. Coloca a mão no seu coração. Quero orar com você aqui nessa noite. E orar para que Deus renove isso em você. Assim como Ele tem renovado na minha vida enquanto eu tenho meditado nesse salmo nessas últimas semanas. Nosso Deus, diante de Ti, Pai, estamos como Tua igreja, como Teus filhos, Pai, reconhecendo que de fato sem o Senhor a nossa vida não faz sentido. Podemos tomar decisões, podemos fazer inúmeras escolhas, podemos organizar uma agenda imensa, podemos ralar para construir nossa casa, vigiar todas as nossas coisas, trabalhar arduamente, construir uma família linda, mas se o Senhor não estiver ali no meio, nada disso vai fazer sentido. Podemos fazer essa faculdade de teologia, Pai, e tirarmos notas espetaculares, podemos ser os melhores alunos, mas se o Senhor não estiver ali, não vai fazer sentido. Nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor se torne o fundamento de todas as áreas dessa nossa vida.
Que cada decisão que formos tomar, que cada escolha que fizermos, antes de pensarmos na nossa força, no nosso bem-estar, nos nossos sonhos, nós pensemos no Senhor. Nós clamemos pelo Senhor e clamemos para que o Senhor esteja ali e que não seja sobre nós, sobre os nossos sonhos e projetos, mas sobre o Senhor. Que o Senhor seja a razão, que o Senhor seja a razão e o fim de tudo aquilo que fazemos, Pai, nas nossas vidas. Até porque o Senhor nos comprou por um alto preço. O Senhor não comprou só a nossa alma, mas o Senhor comprou toda a nossa vida por um alto preço. Somos propriedade tua, teu povo. Por isso queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Pedimos perdão, Pai, por esquecermos disso em alguma área da nossa vida. E rogamos que agora o Seu Espírito Santo nos conduza para que permaneçamos firmes em Ti, nosso único Senhor e Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.